Olá a todos, bem-vindos ao BrunoCast. Eu sou o vosso favorito host, Bruno Fernando. Hoje temos mais um episódio com uma fantástica jogadora, na minha opinião. Mas antes de nós começarmos, por favor, pessoal, subscrevam, deem um like, partilhem, deixem os vossos comentários, também é importante para eu saber a vossa opinião. A nossa convidada começou a jogar em Moçambique no desporto escolar, veio a Portugal com 15 anos, onde fez uma parte da sua formação na Quinta dos Lobos. Depois ingressou para os Estados Unidos e durante esse período foi considerada uma das jogadoras mais promissoras e talentosas do continente africano. E representou universidades como Northwest Florida State College, onde foi a jogadora do ano, Oregon, Oregon Ducks, Penn State University, jogadora da Seleção Nacional Moçambicana e agora representa a Quinta dos Lombos. E com vocês, a recente campeã da Taça de Portugal, Shanaia Pinto. Shanaia, como é que estamos? Uau, que introdução calorosa. Epá, espero bem que tenha feito um bom trabalho, não sei. Fez um excelente trabalho, que havia certas coisas que já não me lembrava e fiquei tipo, uau, este é mesmo o meu projeto. Eu a Muito fazer uma obrigada pela pesquisa. honra. Não. Obrigado, obrigado. Ah, uma primeira pergunta, só para começar assim, meio também um bocado quente. Diz-me o teu top 5 das melhores jogadoras de sempre. O top 5. Uh, eu? Ok, Ok. É válido? ok, meu top. Não, mas não, das melhores jogadoras de sempre. E eu ainda estou no processo de ser uma delas, então não me vou incluir. O melhor top 5 tem que começar com a Maya Moore. Eu acho que não tem como tu não olhares para a história do basquete e não pensares na Maya Moore. E depois agora tens recentemente a Asia Wilson, o que ela fez na época passada foi de loucos. E vou meter a Caitlin Clark porque acredito que todo mundo conhece o basquete agora e o basquete está como está por causa da Caitlin Clark e tive o privilégio de jogar contra ela e não era uma tarefa fácil, né? Eu era defensora dela direta e não era fácil. Indo ao basquete africano, tem que pôr a Astou Traoré. Eu lembro-me quando eu tinha 17 anos de idade, primeira vez que representei a seleção séniores de Moçambique, eu defendia a Astou Traoré. Marcou provavelmente 15 pontos na minha cara em mais ou menos 3 minutos. E para terminar, eu acho que vou. Esta é uma tarefa difícil. Uau! Existem tantas boas jogadoras, mas eu vou pôr a Clarice Machangwan, porque é uma jogadora moçambicana que levou a nossa bandeira ao mais alto nível possível e é uma excelente jogadora. Foi a única jogadora moçambicana que chegou na WNBA e eu acredito que não inspira só a mim, mas a muitos atletas em Moçambique. Qual foi a tua maior influência no basquete? Foi, porque sendo africano, né, é muito difícil chegar nesses palcos onde ela chegou. Ela sempre jogou ao mais alto nível e Uhum. ser a única moçambicana a chegar na WNBA, eu acredito que ela mostrou-nos e continua a mostrar-nos que nada é impossível se acreditarmos na nossa ética de trabalho e trabalharmos arduamente para aquilo que queremos. Vi que também tiveste quase a um passo de chegar lá. Conta-nos como é que foi mais ou menos esse processo e o que é que aconteceu, só para termos uma ideia. Só para Foi termos um uma ideia. processo foi um processo bom. Ah, Infelizmente não foi como eu queria, mas eu acho que na vida nós temos que sempre tirar as ilações positivas quando as coisas não nos correm como nós planejamos. As relações positivas que eu tirei foi a oportunidade de eu conversar com treinadores da WNBA, conversar com os agentes, também os GMs, né, os General Managers da WNBA, e entender como a WNBA funciona, como é que o que é preciso, o que é necessário para ser uma jogadora daquela liga. Então,
Não foi como eu queria, mas eu acredito que foi uma motivação para eu continuar a trabalhar, para eu chegar nesse palco, nesse grande palco de basquete mundial. Agora aqui, eu quero saber essa história. Disseram-me disseram que num jogo pediste joelhos, por favor, ao mar. Conta-me lá. Ah, era... O que aconteceu? O que é que aconteceu? Pedi de joelhos ao árbitro. Eu sei, estavas mesmo já. Ai, Isso é muito engraçado. Eu lembro muito bem. Eu acho que eu tinha por aí 16 ou 17 anos. Eu sempre fui uma jogadora. Eu sinto muito o jogo. Muito, muito o jogo. E aconteceu que a bola saiu, mas foi claramente a outra que tirou, né? E eu, no meu protesto de contestação, estava a contestar, né, ao árbitro, a dizer que não, que a bola era nossa. E ele disse: não, eu disse, não, por favor, a bola é nossa. Sabes quando fazes coisas que de repente notas que fizeste e não estás à espera? E era uma bola tão importante, tão importante, tão importante. E eu acho que o meu corpo achou que se eu ficasse de joelhos eu ia convencer o árbitro que a bola era minha. Eu não sei. Eu não sei. conseguiste convencer o árbitro. Acho que não, já não me lembro. Eu tenho que procurar. Eu acho que ainda tenho. Acho que ainda tenho aqui. Tenho que procurar o vídeo e depois vou-te mandar. Achei também muito engraçado. Tipo, estás a Hum. ver quando fazes uma coisa e tu ficas a. O que é que eu estava a pensar quando eu fiz aquilo? Pô, mas ganharam o jogo ou não? Ou não te lembras? Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Pelo Estás a ver? menos. Estás a ver? Resultou de uma maneira. Foi. Ah, estavas agora aqui a dizer que foi aos 15 anos, 15, 16 anos que isso aconteceu. Voltando agora também um bocado para trás, fala-nos um bocado do teu percurso inicial, da tua vinda a Portugal, como é que foi isso tudo. Começou tudo em Moçambique, depois vieste para aqui. Eu não estou em Portugal, mas aí em Portugal. Conta-nos como é Sim. que foi mais ou menos esse percurso, estes anos. Foi um percurso bom, mas não foi um percurso cor-de-rosa, Uhum, azul, uhum, arco-íris, né? Também não foi um percurso preto e branco, foi um percurso de muito aprendizado. Eu lembro-me que em 2015, o meu treinador atual agora, José Leite, ele viajou para Madagascar e lá havia os Jogos Africanos Sub-16. Ele uhum. foi lá assistir e gostou da minha maneira de jogar. E ofereceu-me uma bolsa de estudo, né? Que era para vir para Quinta dos Lombos jogar e ao mesmo tempo estudar cá em Portugal. E pronto, eu disse aos meus pais e eles não aceitaram. Eu sou a filha mais nova, eles não aceitaram. Disseram: não, não, não. Quem é essa pessoa que quer levar a nossa filha? Na altura, a minha mãe: quem é esse branco que acha que pode levar a minha filha? Sim, sim, é normal, sim. E eu acho que na altura ela teve muitos pensamentos negativos, né? Sou uma Uhum. miúda de 15 anos, é para ir viver para fora do país com alguém que alega que vai dar certa isto, aquilo. Praticamente vai dar um novo mundo à tua filha que tu criaste já há 15 anos. E não foi fácil, graças aos meus irmãos, porque eu tenho irmãos que também praticam desporto, foram os que tiveram um papel importante em convencer a minha mãe mais do que o meu pai. Acho que a minha mãe é que estava tipo, não, a minha filha é mais nova. E então vim a Portugal e tive pessoas e um sistema que me moldou a ser quem eu sou hoje. Porque dizem que a educação vem desde a base. E eu acredito que a minha base sempre foi forte em ética e humildade. Eu acho que é uma das coisas que caracteriza os lombos, o José Leite também, que é ah, não se ganha na vida sem trabalhar e sem ser humilde. E foi essa mensagem que ele me passou durante o meu período cá nos lombos, que é: Xanaia, queres ser a melhor, tens de trabalhar, mas tens que ser humilde antes.
E eu acho que isso eu carrego até hoje e eu acho que isso foi uma das mensagens mais fundamentais que ele me deu, porque é fácil, né? Com uma miúda de 15, 16 anos estar aqui, estar eufórica, as coisas estão-lhe a correr bem e não ter humildade suficiente para dizer que, pronto, por exemplo, não estou a conseguir fazer isso na escola, por exemplo, ou as coisas não me correm bem na escola. Não ter humildade suficiente para ser honesta com as coisas que estão a acontecer. Eu acho que foi muito fundamental eu entender que eu tinha que sempre conciliar o basquete e a escola. Não era só ir ao basquete, treinar, jogar e ser melhor. Eu tinha que ser melhor em tudo. E é estranho. Não é estranho. Às vezes a minha competitividade entra à frente de coisas como, por exemplo, estamos na festa de Natal, assim, estamos a jogar as cartas e eu tenho que ganhar. Acha, não estás a mas, mas já, às vezes a minha competitividade estraga muita coisa, mas desde pequena eu fui assim e tive essa base de pessoas que sempre estiveram lá a suportar e ajudar-me a ser uma pessoa melhor todos os dias. Sentiste uma grande diferença entre a Xanaia de Moçambique e a de Portugal, assim, nos primeiros anos? Eu vou dizer que sim, porque imagina, a Xanaia em Moçambique não tinha propósitos palpáveis a nível de Uhum. basquete. Se me perguntasses, porque eu comecei a jogar basquete aos 11 anos, então foi 11, 12, 13, 14, 15, 4 anos depois de eu começar a jogar basquete, recebi uma proposta para sair de Moçambique. Então, se me perguntasse naquela altura qual é o teu propósito no basquete, não tinha nenhum propósito claro. Uhum. Só jogava porque gostava, estava lá com os amigos e pronto. Mas quando eu vim para Portugal, eu comecei a perceber que, uau, o desporto levou-te até aqui. E tu tens de ser grata a isto. Isto é a tua vida. Estás fora de Moçambique não é porque alguém engraçou-se contigo, é porque alguém gostou da tua maneira de jogar. Mas tu podes viajar por muitos países por causa do basquete. E aí é onde começa a tua disciplina como pessoa, como mulher, a entender que, uau, eu posso fazer uma vida com isto. E quando eu estava em Moçambique, eu não olhava assim. Se calhar pensava em jogar fora do país, mas não era um. Acho que não era um sonho que estava muito vivo ainda no meu coração. Então acredito que quando cheguei a Portugal, a realidade mesmo veio à tona. Essa exigência já tinhas ou veio quando chegaste a Portugal e deste o clique? Ou já és uma pessoa exigente? Também E eu ia disseram dizer, que eu és sempre muito. fui. Disseram que és muito. Naquela altura, és muito dona do teu nariz. Andavas aí umas respostazinhas também afiadas. Se é verdade ou mentira? É difícil agradar todo mundo. Eu acho que em Portugal não podem dizer que eu sou dona do meu nariz, sendo que eu sou de Moçambique e não tenho respostas na ponta da língua, mas Hum? eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. E às vezes pode ser, infelizmente, às vezes isso sai como ser dona do meu nariz. Eu sou uma pessoa de princípios. E às vezes, quando as pessoas invadem ou não vão de acordo com os meus princípios, acredito que sai uma Xanaia mais protetora, que fica a parecer que ela é dona do seu nariz, que ela é sabichona às vezes. Mas it's okay. Às vezes eu não me importo de ser o bad guy, estás a ver? Porque no fim Sim. do dia, uma das coisas durante a minha vida que eu entendi para mim mesma é eu me conheço e eu sei o que é que está dentro do meu coração. Então é difícil agradar todo mundo. Vão existir pessoas que vão gostar da tua personalidade, vão existir pessoas que não vão gostar. Mas o mais essencial é tu saberes quem tu és e quais são os É valores que tu verdade. agregas dentro de ti. Então, pronto, eu sempre fui assim e não mudei até hoje. Então, I stay true to myself. Também não sou aquele tipo de pessoa que é sou assim, se não gostas, deixa. Não.
não é assim. Mas se calhar às vezes. E também a minha geração é um bocadinho mais. Como é que posso explicar? A minha geração é um bocadinho mais medricas, posso assim dizer. Uhum. Eu sempre cresci com as gerações acima. Tipo, eu quando cheguei a Portugal treinava com a Sónia Reis, a Inês Viana. Sempre treinei com 16 anos, treinava com pessoas de 35 anos. Como eu disse, no meu top 5, joguei contra a Astel Traoré, que marcou 20 pontos na minha cara em frações de segundos. E pronto, eu acho que agora, na minha geração, isso é motivo de shame, isso é motivo de. As pessoas não. As pessoas têm medo de ser expostas pelas coisas más, as pessoas têm medo de dizer. Exato. As pessoas têm medo de confrontar umas às outras. Olha, eu sou teu colega de equipa e vejo que estás a fazer uma coisa má. Eu sempre digo isto. Eu vou ser a primeira a criticar, mas a primeira a aplaudir quando estiveres bem. Eu Uhum. não sei passar, eu não sei fazer sugarcoat, eu não sei Uhum. mentir. Uhum. Eu acho que às vezes o meu ser muito verdadeira lixa-me, porque as pessoas não, às vezes não gostam de ouvir verdades. Mas eu sempre digo, eu gosto de ouvir verdades e gosto de dizer e gosto de ouvir verdades. E não tenho medo que me apontem pelos meus erros, porque é assim como eu cresço. E pronto, infelizmente a minha geração não está muito preparada para isso. Estamos numa geração que, pronto, quando tu confrontas com verdades, não querem ouvir, acham que sabem e coisas assim parecidas. Mas eu acredito que eu bebi muito de jogadoras muito mais experientes. Eu lembro na minha altura, se dissessem, Chanel, carrega as minhas malas com os meus ténis, mais 5 sacos de bola, eu ia carregar numa É. boa. Os Hoje em rookies dia hoje tu em não dia faz. não. Os rookies hoje em dia já não. Isso Já já não, não. não dá. Já te respondem torto. Já que é. Assim, mano. No meu Sim, tempo porque também era assim. eu fui obrigada a crescer muito cedo. E isso fez com que eu entendesse que na vida nothing is given, you have to earn. E Uhum. as pessoas, às vezes, a minha geração não entende. Quando eu sou um bocadinho assim, pegar no pé da pessoa, é porque eu vejo que tu tens talento, porque alguém viu também que eu tinha talento. As mais velhas nunca me fizeram entender que, olha, ai, tu és uma criança, tu só tens Uhum. 15 anos, 16 anos. Não, querida, se estás aqui és uma mulher. É. Há os teus ténis e tens que competir aqui de mulher para mulher, não há crianças aqui. E eu aprendi assim, mas agora a minha geração é um bocadinho diferente, mas também as coisas mudam, né? Antes de passar para a próxima pergunta, também tem muito a ver com aquilo que vou dizer. Achas que a geração de hoje em dia, comparada da tua altura, da minha altura, achas que a geração hoje não tem aquele amor ao desporto, não tem aquele sacrifício ao desporto? Achas que é tudo dado a eles? Sim, eu ia dizer isso, porque imagina, estás numa época que as pessoas atrás lutaram muito, fizeram muito para que o basquete tivesse, o desporto em si, tivesse onde está hoje. Agora estamos a lutar para a igualdade salarial no desporto, as mulheres já recebem melhores, já temos melhores equipamentos, já temos melhores um, campos para jogar, já não é somente o desporto, o basquete ser reconhecido somente pelos homens, mas também pelas mulheres. E agora é difícil porque nós já não temos que lutar, não temos que lutar para ter um equipamento mais feminino, por exemplo. Agora os equipamentos já são mais ajustados, já há diferença no equipamento feminino e masculino. Estamos ainda a lutar ao prol da igualdade salarial, mas que já não tem uma discrepância assim, uou, muito grande. Então é difícil para a minha geração, porque não tem nada que ela esteja a lutar. Hum, Porque eu acredito que nós, como seres humanos, nós somos conduzidos por propósitos. hum, E a maior parte das pessoas da minha geração não tem propósito, tem pais que têm condições. Por exemplo, eu quando comecei a jogar, os meus pais não me apoiavam. Eu lembro-me que levei um dos meus melhores ténis, que na altura quem ofereceu-me foi uma tia minha que vivia nos Estados Unidos, eram uns ténis pretos e roxo.
Eram os meus melhores ténis, que até acabaram rasgando-se, porque pronto, eu jogava basquete com os ténis de passear e a minha mãe chateou-se muito comigo, porque eram os ténis que eu tinha que mais estimar, porque eram o meu melhor ténis. Uhum. Os meus melhores ténis eram aqueles. E pronto, eu levei e fui treinar. Mas agora a minha geração, não, a minha geração começa a treinar, os pais já compram uns ténis, compram lá o equipamento, o material necessário. Eu não tive isso, eu não tive este privilégio. Por isso é que É verdade. custa-me ver a minha geração a ser nonchalant, a ir para o treino, ai, que horas isto acaba? Não, porque Sim. não tem nenhum propósito, não tem. Não estou a dizer que todo mundo tem que vir de uma história de sofrimento, mas há pessoas que também fazem valer a pena o sacrifício dos pais. Sim. É verdade, é É verdade, é verdade. mais ou menos Epá, isso. acho que trabalhamos o pessoal de antes trabalhou tanto para ter esses privilégios, digamos assim, e o pessoal de agora não está a agradecer ou não está a fazer a continuidade desse trabalho. Está a deixar só. Pronto, Pois, agora que já tenho, eu mereço, porque eu tenho direito. E pois eu direito lembro luta-se que para o ter, né? para ter. Eu lembro que uma das coisas que me diziam sempre no college, e era uma das coisas que eu mais odiava, porque nós tínhamos para aí 16 a 20 pares de sapatilhas. Eu É. não gostava. Eu sou uma pessoa que é, tenho um ténis, vou usar até o fim da época. Eu não gosto de estar a trocar de sapatilhas. Para mim Uhum. não faz sentido. Já acostumei o chão daquela sapatilha, a sapatilha já está mesmo no formato do meu pé e pronto, we're gonna rock Diga. até o resto da época. Eu lembro-me que, pronto, os meus treinadores adjuntos, né, no college diziam: Olha, vocês são muito privilegiados, porque na minha altura nós tínhamos um par de ténis. Na minha altura nós não tínhamos tudo isso que vocês têm. Quando vocês vão aos jogos, vão em voos privados, dão-vos dinheiro suficiente, tem sempre comida, tem a roupa de viagem, tem 5 a 10 roupas de viagem para escolher. Nós não tínhamos isso. E vocês não mostram-se gratos por essas coisas que têm. Eu disse, uau, isso é verdade. É verdade. Infelizmente. Porquê? Porque temos e não valorizamos. Não entendemos que existem pessoas antes de nós que lutaram para que nós pudéssemos ter as condições que temos hoje. Sim. Inclusive eu também não valorizava. Eu tinha, estava ali, não usava, desmaltratava certos ténis. Sim, sim. Então acho que às vezes as pessoas fazem sem intenção de fazer, mas temos que valorizar, porque há pessoas que lutaram para que nós pudéssemos ter o que temos hoje. Sim. Não só essas pessoas e as pessoas também que não têm. Né? É verdade. E da formação que tiveste em Portugal, o que é que achas que podias levar para os jovens moçambicanos que estão a iniciar o desporto agora? O que é que levavas para o teu país? Já não é de 11 anos que começou. E tu voltavas para ela, o que é que tu ensinavas para ela, para a equipa dela, aquilo que tu Ah, aprendeste em Portugal. eu acho que, pronto, eu quando vim para Portugal, felizmente ou infelizmente, vim com o meu treinador de Moçambique, o Ernesto Hum. Jamis, né? E pronto, eu acredito que ele também trouxe aquela mentalidade moçambicana Uhum. para cá. E eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi, né? Porque eu fazia sub-16, sub-19 e treinava com as séniores na altura também. Uma das coisas que eu mais aprendi é que é necessário lutar. Estamos num desporto em que jogam 5 de cada vez e é necessário lutar para teres o teu lugar, né? Não é só ir ao treino e dizer, olha, estou cá, tens que ir ao treino e valer a pena cada minuto, cada segundo que estás lá. Uhum. E, acima de tudo, entenderes que as tuas colegas de equipa são é a tua família, né? Não precisas de seres besties com elas ou seres teus melhores amigos. Mas eu acredito que se tu crias esse laço com as tuas colegas de equipa, eu acho que estás a criar uma equipa invencível, porque
é muito difícil, quando tu fazes o desporto com as pessoas que tu gostas e as pessoas que tu queres bem, as pessoas que tu olhas como família. Quando tu estás no campo, tu estás a lutar com 4 mais pessoas Uhum. e outras pessoas que estão no banco também, independentemente de quem esteja no campo. Estás a lutar com 12 pessoas que têm o mesmo objetivo e que tu, pronto, se é uma pessoa que eu levaria um murro por ela, eu faria uma chapada por ela. É uma pessoa que. E depois isso ajuda, tipo, na defesa, tipo, imagina, és batido, oh, fintar a minha amiga, o quê? Vou lá ajudar. E eu acho que esta química que eu tive quando eu era sub-16 e depois sub-19, eu acredito que foi uma das razões pelas quais eu tive sucesso durante a minha formação cá em Portugal, porque nós tínhamos um laço muito forte que refletia-se dentro de campo. Hum. Então, eu levar isso, que é importante criar esse laço entre colegas. Como é que foi a tua chegada em Portugal, tirando o basquete? A tua chegada em Portugal, as dificuldades que tiveste a nível pessoal? A A minha chegada. adaptação ao Oh, clima, a ok. comida. Uhum. Qual foi essas dificuldades que tiveste? Quando eu cheguei em Portugal, disse: Uau, estou longe dos meus pais, agora não tenho que dizer a ninguém onde eu vou, que horas vou chegar a casa. Até que a realidade, depois de 3 meses, bateu-me na cara, né? De uma maneira muito triste, porque, pronto, eu estou acostumada a ter a roupa lavada pela minha mãe, ter comida na mesa, não ter que fazer nada, só alguns trabalhos de casa que a mãe manda fazer. E eu entender que agora eu tenho que fazer isto sozinha. Se eu não lavar a minha roupa, ninguém vai lavar por mim. Se eu não cozinhar, não como. E pronto. E eu acho que uma das maiores dificuldades também que tive foi na língua, porque eu assim, mas eu falo português, como é que eles não estão a entender o que eu estou a dizer? E eu acho que, imagina, na altura eu tinha um sotaque muito forte, e também éramos crianças na altura, né? Que pronto, eu falava alguma coisa e eles ficavam, hã? O quê? Eu me lembro que na altura, quando eu ia à escola, por exemplo, tinha uma apresentação assim por fazer, eu escrevia como um português ia pronunciar, para eu não me esquecer. Yeah, porque imagina, se eu for a dizer rato, por exemplo, em Sim, sim. Moçambique é um rato, aqui é um rato, uma república. Eu não falo assim. Pois, eu não falo assim. Então eu tive que, pronto, eu sempre que ia para uma apresentação, eu tinha ali na folha, riscava e escrevia como um português ia pronunciar. Qual é E pronto. de Moçambique, qual é. Imagina. Ai, como é que eu vou dizer isto? Como é que é tipo, a pronúncia assim diferenciada? Porque eu sei, agora assim estava a aparecer na cabeça que os santomenses eles carregam muito um R. Sim, O que é de Moçambique que é assim marcante quando vocês falam? eu acho que o nosso sotaque é forte, mas Sim, também que é o R, a maneira como nós pronunciamos o R. Por exemplo, em Portugal tu vais dizer carro. sim, Se uma coisa é cara, tu dizes é caro. Se sim, é um carro. sim. Em Moçambique não. Se é uma coisa cara, tu dizes caro. Se é carro, é caro. Então basicamente não há tipo de diferença, estás a ver? É tudo igual, quase. Mas imagina, tu nunca. Por exemplo, vais-me perguntar como é que dizes que o carro é caro. O carro é caro. O cara é caro. O carro é caro. O carro é caro. O carro, Sim, ok, estou a perceber. o carro é caro. Sim. Se for tipo dois R's, faz rrr, Sim. faz o som rrr, mas não é rrr. Para nós é tipo engraçado quando a pessoa fala rrr. A barreira linguística, a adaptação, já, já sabias cozinhar? Ou tiveste que aprender sozinho? Eu acho, saber sabia, mas aperfeiçoei aqui melhor.
Uhum. Porque imagina, em Moçambique eu não cozinhava assim tanto. Sabia, tinha noção que é caldo, que é sal, que é como fazer arroz e coisas assim. Vê? Arroz, e coisas assim. Mas já, então fui aprendendo aqui. Como é que foi a adaptação de viver com outras pessoas? Não sei se tu vivias sozinha ou vivias com outras companheiras. Como Eu é que acho que não foi, foi? eu acho que não foi assim tão difícil porque eu vivia com o meu treinador, que veio de Moçambique Hum, comigo, que é o Ernesto, e a Carla, que também é moçambicana. Então éramos três moçambicanos, hum. cultivámos a mesma cultura, os mesmos princípios, e eu acho que é mais fácil adaptar assim. E pronto, o resto é convivência e adaptação. Foi muito mais fácil, sim. Yeah. O teu percurso escolar foi assim um bocado complicado. Quem foi o fofoqueiro que te contou isso? Não sei, pois são fontes, são fontes. Gostei das Mas, tuas fotos. mas também não tive muitas, lá está, como tu estavas a dizer, não tive muitas, tem sorte. Mas se tivesse assim Eu também um não sou uma percurso. pessoa com muitos bifes. Mas, Eu sempre digo, you get what you get. It's me. sim, 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 sim. Mas podem ser as pessoas que estão mais próximas a ti, ou que tu gostas, ou que viveram contigo e sabem um bocado da tua história. É, eu gosto de conter, eu gosto que me surpreendam com histórias que já não me lembro. Mas tiveste um percurso assim escolar meio difícil por causa dessa adaptação e a tua alegria imprescindível quando apresentaste a tua PAP, o teu curso de turismo, não foi? Uhum. Portanto, conta-nos como foi. Bem, foi um bocadinho chato, porque eu fiz o 10º ano 3 vezes. Fiz em Moçambique, não terminei porque fiquei 3 anos, 3 meses ausente por causa da Uhum. seleção. E quando voltei era a época dos exames. E também já tinha proposta para vir para Portugal. Então não valeria nenhuma pena fazer os exames, porque eu viria para Portugal para fazer o 10º ano de novo. Então vim para Portugal, fiz o 10º ano em Humanidades e vim atrasada. Vim 2 meses atrasada já e não correu muito bem porque, imagina, adaptação linguística, o sistema é diferente e eu lembro que na altura tinha latim. Era uma das cenas mais difíceis e também, uma das coisas que também me fez ir para o turismo foi que, imagina, tu como um português, tu sabes o que é que celebra-se no dia 25 de Abril. Eu não sou portuguesa, eu não sei. A Sim, sim. história é a mesma coisa que eu te perguntar o que é que se celebra no dia 25 de junho em Moçambique. Fazem a Claro. mínima ideia. E era complicado para mim estar a estudar uma história completamente diferente da história de Moçambique, que há certas coisas que é cultura geral e eu não sabia e era complicado. E o ensino também é mais complexo e diferente. E então fui falar com a psicóloga da escola e ela aconselhou a mim e a minha amiga na altura, a Carla, também que veio comigo, que fôssemos para fazer um curso de turismo que era menos complexo e aconselhável para nós. E fomos fazer e gostei de ter feito. Conheci lá pessoas que eu carrego para a vida até hoje. E pronto, a minha PAP foi um dos meus melhores momentos, que tive a melhor nota. A minha personalidade, eu sempre falei muito. Tive a melhor nota e pronto, eu acho que foi bom porque foi um projeto que nós criamos. É um projeto que criamos como turma e tivemos altos e baixos e foi complicado, tivemos desentendimentos, tivemos. ah, eu lembro-me que havia momentos que ninguém queria ver ninguém à frente, noites mal dormidas, posso assim dizer, e foi muito, muito bonito o nosso trabalho no fim. E eu gostei muito porque, pronto, lembrou-me do trabalho que também podia ter, né? Também existe trabalho em equipa fora do basquete. Hum. E foi bom, foi bom porque eu entendi que a minha vida não é só desporto, é uma parte da minha vida que é importante, que é o estudo.
e eu estava a acabar o 12º ano da melhor maneira possível. Então, pá, foi em grupo. Ah, é? Foi em grupo, foi em grupo. É, a Ah, minha foi individual. a minha foi em grupo e pronto, cada um tinha o seu trecho, né, para defender e depois no fim tinham perguntas. E quem respondeu as perguntas no fim fui eu, Só por aqui. que sou a pessoa que mais fala e não tem medo. Mas é Ah, isso que eu estou a tiveste. dizer. Eu sempre fui assim, tipo, imagina, as pessoas dizem que parece que ela é dona do seu nariz. Não, não, eu não tenho medo de ser confrontada, não tenho medo Uhum, de ser chamada em público e dizer, olha, estás errada. Não tenho, faz uhum. parte da vida e eu aprendo muito com isso. Então, eu sempre fui assim desde criança e continuo a ser assim. Por isso é que foi a pessoa que falou no final da minha papo. Também isso deve ser. Inspirou-te a tirar a advocacia nos Estados Unidos, não foi? Pois, pois. E já que estamos a falar dos Estados Unidos, como é que foi essa oportunidade de ir para lá, para ingressar lá? Estiveste lá há 4 anos, não? 5. 5 anos. Como é que foi esses 5 anos ali? Ao longo dos anos, o teu jogo, como é que foi esse impacto? Ok. Eu tenho que repartir a minha vida nos Estados Unidos em 3 fases. A Uhum. minha primeira fase, quando eu chego e vou para o Northwest Florida State College, que é o meu junior college, foram os melhores anos da minha vida. Estive lá, joguei, adaptei-me a um sistema diferente, e gostei muito. E o que mais gostei foi ver a minha comunidade, né? Nós sempre éramos campeãs da nossa conferência, campeãs da nossa região, mas nós nunca fomos campeãs nacionais e poder fazer parte do grupo que trouxe o primeiro título de campeã nacional para o meu junior college foi histórico e é memorável até hoje e é lindo de se ver porque nós já temos, acredito que já somamos três, que depois dali Hum, só começamos a tentar. É bonito de ver que eu abri esse caminho, que eu estive nas 12 jogadoras que fizeram esse marco histórico na escola, que vai ficar para sempre. E depois daí fui para a Universidade de Oregon, que as coisas não me correram muito bem, não correram como. Pronto, eu tenho muitos planos, sempre a minha vida. Eu penso que a minha vida vai ser um mar de rosas. Coitada, Shania. É isso que a minha cabeça sempre pensa e depois a vida diz, coitada. Fui à Universidade de Oregon, onde fiquei lá um ano. Ah, eu saí de um junior college onde era a melhor jogadora, os holofotes estavam sempre a mim, terminei o meu percurso lá da melhor forma possível e agora, bom, outra realidade. Não és a melhor jogadora, és mais uma. Tens jogadoras melhores que tu e tens que lidar com isso, tens que provar que mereces estar dentro de campo, tens que agregar outros valores que, pronto, na altura eu não achava importantes. Eu acredito que quando eu estive em Oregon, eu comecei a perceber e a dar valor aos outros aspectos do meu jogo, como defesa e ressaltos. hum. Eu não sabia que eu era tinha noção que era uma defensora, né? Não sou uma autoestrada. Mas quando eu fui a Oregon, eu tive a noção que eu sou uma boa defensora, eu posso defender bases, extremos e postes. Eu sou uma defensora versátil e sou uma boa ressaltadora, porque eu quando estava aqui em Portugal, ganhava 15, 20 ressaltos, porque pronto, era uma jogadora a poste. Quando estava no meu junior college também, sempre me puseram a jogar a poste, mas eu sou um extremo. E quando cheguei a Oregon, foi primeiro a transição de jogar a poste. Fiquei 2 anos da minha vida no Junior College a jogar a poste. Agora vou a Oregon, em vez de dar bloqueios, tenho que sair de bloqueios. E era-me complicado, porque imagina, as coisas não me saíam, agora tenho que lançar triplos, agora tenho que. E era muita coisa, agora já não tenho aqueles handles, as bolas, já perco bolas e coisas assim, então era muita frustração para mim e eu sou uma pessoa que me cobra muito. Sou uma pessoa eu sou muito exigente comigo mesma. Eu lembro-me que quando eu cheguei a Oregon, as coisas no início,
estavam a correr bem e depois começaram a não correr muito bem, que eu saía do treino, porque nós treinámos de manhã, das 9 até o meio-dia, e depois eu ia à escola ter aulas. E quando eu estava na escola a ter aulas, tinha assim o meu caderno, né? O professor estava ali a dar aulas, não sei o quê, eu estava assim com o meu caderno a pensar: hoje falhei 5 lançamentos quando estávamos a jogar. E quando saí daquele bloqueio direto, perdi a bola. Não... Eu ficava tipo a ter uma retrospectiva de como é que foi o meu treino, do que eu fiz bem, o que eu fiz mal, o que eu fiz bem, o que eu fiz mal. E saía da aula a correr para o treino Uhum. sozinha, um treino individual sozinha, para corrigir aquelas coisas que eu não fiz bem. E fazia isso todos os dias. Todos os dias. Eu vivia para aquilo todos os dias. Eu na aula nem estava, não estava a ouvir nada. Nada, 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 nada. Ficava só a pensar o que aconteceu no treino e o que é que eu tenho que treinar a seguir. Eu lembro de uma das coisas que eu disse para mim, que é porque, pronto, tinha uma jogadora que chamava Sydney Parrish, que jogava à minha frente, né? Uhum. E eu disse assim: o que é que faz a Sydney jogar? Pronto, a Sydney é uma boa lançadora. Ninguém nasceu um lançador. Eu ia todos os dias depois do treino, depois das aulas, lançava, lançava, lançava. Mas eu não entendia que aquilo estava a desgastar-me psicologicamente. E eu lembro que um dos meus treinadores adjuntos disse para mim: não, chega, chega, chega. Não, não, não és permitida de treinar depois dos treinos. Porque é uma semana de treino, tu só tens um dia de descanso. É. E tu estás cansada psicologicamente. E vê-se na tua produção nos jogos. Eu fiquei cansada psicologicamente. Africanos não sabem o que é isso, pá. Deixa-me cá estar, que eu estou feliz. É. Fiquei cansada psicologicamente. Enquanto as minhas pernas estiverem bem e tiver eu. Mas é mesmo isso é verdade. Isso é verdade. Por acaso, pronto, só para contar um bocado, quando eu, uma altura que eu disse ao meu irmão, está tão mal, um bocado, epá, psicologicamente, o meu irmão disse assim, olha, pega na Bíblia, lê a Bíblia, isso vai passar. Deixa de fazer tricks. É que mas eu acredito. Mas é verdade, é verdade. Ele me disse, estou cansada psicologicamente. Eu assim, mas isso existe. E foi assim, e então, pronto. E depois comecei a entender que, pronto, na vida nem sempre tens o mesmo papel. Dá graças às pequenas coisas, celebra pequenas vitórias e pronto. Aos poucos fui ganhando os meus passos, os meus minutos, porque no início eu jogava. No início, porque as jogadoras principais estavam lesionadas, jogava 20 a 30 minutos. Quando elas voltaram, a minha média de minutos baixou para 5 a 10. Uhum. Eu nunca tive numa posição de. Sabes o que é ir a um jogo e não saber se vai jogar? Nunca tive essa Sim, sensação. sim. Eu sempre fui aquela jogadora que tenho jogo, estou focada naquilo que tenho que fazer e sei que vou entrar dentro de campo. E quando estava em Oregon, não sabia se ia jogar. Eu tinha que estar preparada para o melhor ou o pior cenário. E eu acho que isso ensinou-me muito sobre a vida de um atleta e também ensinou-me muito sobre mim, sobre a minha resiliência como jogadora e como pessoa, acima de tudo. E pronto, depois fui conquistando o meu lugar, porque eu percebi que o basquete não é só marcar pontos, tem vários aspectos que infelizmente não estão na estatística, que um jogador que é necessário dentro de campo não tem créditos por isso, né? Porque nós hoje em dia só vemos pontos, assistências, ressaltos, mas quem foi aquele jogador que parou o ataque que era importante para outra equipa passar para a frente? Quem foi aquele jogador que viu a bola até aí no chão, correu e nadou para a bola e conseguiu recuperar a bola? São Uhum. esses hustle plays que não vêm no stat sheet, que no fim Sim. do dia eu entendi que eu tinha que ser aquela jogadora para a minha equipa, porque a minha equipa não tinha uma jogadora assim. E pronto, a minha energia dentro de campo, e a minha energia é muito contagiante. Eu sou uma pessoa muito. I'm always loud. Eu sou uma pessoa que
sempre estar feliz, sempre quero ver o sucesso dos meus colegas. E eu acredito que no início eu estava muito internal, com tipo, as coisas não me estavam a correr, não estavam a correr como eu queria, e então eu puxava tudo internamente, e quando fazes isso, Internamente, tu sim, acabas sim. sendo uma pessoa muito negativa, é uma pessoa que ninguém quer ter por perto, porque é ai, 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 coitadinha de mim, eu não jogo porque eu tinha que. Não, não. O teu tempo vai chegar. O que é que fazes durante o tempo de espera? Apoias os outros e ficas feliz com o sucesso dos outros. Eu acho que foi esta a mensagem que eu tive para mim mesma durante o tempo em Oregon, e depois as coisas foram melhorando. Só que eu decidi mudar de escolas, porque o Oregon tem um estilo de basquete que não é o meu estilo. O Oregon produz lançadoras, né? E eu assim, epá, eu aprendi a pegar a bola e ir ao cesto. Da coisa de ser catch and shoot não é comigo. E por Antes acaso, de tu falares da mudança, tu não tiveste nenhum mentor ou alguém que inclinasse e pudesse falar das coisas que estavas a passar? ah, por estar a passar por essas dificuldades, eu procurei uma mentora que foi uma ex-jogadora da WNBA que chama-se Val. Hum, Procurei ela, Coach Val, porque ela agora ajuda atletas que estão a passar por problemas de confiança, problemas de não jogar e querer jogar. Eu procurei ela e aquela senhora ajudou-me tanto, tanto na vida. Ah, e foi aí onde eu entendi que existe o aspecto psicológico do jogo, né? Porque eu pensava que vais, jogas, horas, comes bem, faz uma oração, comes bem, já está tudo bem. Eu não uhum. entendia o aspecto mental, que é tens de ter a mente no lugar certo, tens que não tens que deixar os teus pensamentos te dominarem, tu dominas os teus pensamentos, e ela ajudou-me muito nessa fase. E foi uma das fases também que eu aproximei-me a Deus, a minha fé ficou de 1 a 10. Foi um momento que, pronto, eu me reaproximei mais a Deus e entendi que a minha fé é uma parte muito importante, não só da Shania como atleta, mas a Shania como pessoa, e que o aspecto mental é muito importante, porque tem uma correlação muito grande com o basquete, porque, pronto, eu sempre cresci a pensar que a parte psicológica não era assim tão importante. Basta que eu esteja bem com a minha família, com os meus amigos, que todo o resto está bem. Nunca tive aquela retrospectiva de me perguntar como é que eu estou internamente. E pronto, eu acredito que com a Coach Val eu fui a entender que é muito importante nós estarmos bem dentro, porque é o que reflete nós fora, né? Nós somos tudo aquilo que nós carregamos dentro de nós. E essa mudança para a outra universidade, como é que foi depois? Penn State. Eu acho que tinha que acontecer, porque pronto, sabes que às vezes ficas com a sensação que é, será que eu tinha que ter saído? Hum, Eu saí, sim. pronto, com um milhão de coisas e motivos que eu podia sair, eu só saí do Oregon por causa do estilo de basquete, né? Não era o meu estilo de basquete. E eu fui ao Penn State. E quando eu fui ao Penn State, o Penn State já, já queria que eu fosse para lá desde o meu junior college, quando eu estava no Northwest Florida State College. Era uma das universidades que queria muito que eu fosse lá. E quando eu entrei no portal de transferências, foi a escola que logo contactou, nem pediu com licença, disse: Olha, tu vês amanhã para vir fazer uma visita. E eu assim, sim, tá bem. Mas o meu coração também queria que eu fosse para lá. E pronto, eu digo que isso é uma das coisas que Deus quis que eu fizesse, porque eu posso ter 1000 planos, mas tudo na minha vida está planeado de acordo com o que Deus acha que é melhor para mim. E eu, quando fui ao Penn State, eles tinham uma expectativa muito grande daquela jogadora que eu fui no Junior College. Que eu ia chegar lá, ver e vencer,
e pronto, ser aquela jogadora. Mas eu tive um ano em Oregon a não ser essa jogadora, a ser uma outra jogadora, a ser uma jogadora mais defensiva, uma jogadora que está nos ressaltos, uma jogadora que faz os trabalhos que não estão na folha de estatística. Hum. Eu vou para o Penn State e eles querem uma jogadora que marque pontos. Epá, tu sabes fazer isso, mas já não estás acostumada. É uma outra readaptação. E eu acredito que eu estava numa fase da minha vida que eu já nem acreditava em mim mesma, que eu lembro-me que eles puseram-me no 5 inicial, eu assim, perguntei à minha treinadora adjunta, eu mereço estar aqui? E eu assim, mas que pergunta parva é essa? Porque que já não estava acostumada, eu estava tão desacreditada de mim mesma que para mim eu era uma jogadora que, pronto, vinha do banco para dar um spark, né? Que vinha a levar o jogo ou melhorar o jogo, mas eu não era uma jogadora que era essencial, né? Assim, para começar e coisas assim. E pronto, a perspectiva mudou e eu comecei a fall back in love com o basquete, porque eu acredito que modesta parte, a minha altura no Oregon afetou-me de tal forma que, pronto, eu gostava, mas não amava. Há uma grande Sim, diferença. sim, sim, sim. E quando eu fui ao Penn State, eu comecei a amar o desporto outra vez. E as coisas no meu primeiro ano é diferente. Eu, na minha vida toda, sempre tive em equipas do topo, equipas que sempre concorreram para títulos, equipas que sempre ganharam e coisas assim parecidas. No Oregon também era a mesma história. E vou ao Penn State e é uma equipa que não é assim de elite. É uma equipa que não ganha sempre. E eu sempre fui aquela equipa que ganhava as outras equipas por 30, 50 pontos. Nunca estive na equipa que levasse os 50 pontos. Tem um sabor muito amargo. Hum. Jogava contra a Caitlin Clark, ela ganhava-nos por 30, 50 pontos, como se estivesse a jogar, como se estivesse a jogar no pátio da escola, à vontade. Marcava triplos do meio campo, fazia passos pelas costas, pelas pernas. Ela fazia e desfazia. Era como se fosse um Hum. treino. E para mim o que mais me doía era o disrespect. De uma certa forma, as equipas não nos respeitavam. Diziam, é Penn State. Com um Sim, sim, bocadinho sim, de sim. esforço nós ganhamos. Eu já estive lá, já fui essa equipa que é tipo, vou jogar contra esta equipa. Com um bocadinho de esforço tu ganhas. E o desprezo, tu às vezes tens um certo desprezo, mas é involuntário, né? Porque sabes Uhum. que vais jogar com uma equipa mais fraca, a tua mente não se prepara quando sabes que vais jogar com uma equipa forte. É involuntário. E pronto, foi lá o meu primeiro ano em Penn State, as coisas não correram assim tão bem, mas também não correram assim tão mal em termos individuais e em termos coletivos também não correram assim da melhor forma possível. Melhoramos, né, a estatística do ano passado. E pronto, para o meu segundo ano as coisas correram melhor, fomos para um campeonato que chama-se WBAT, que é, tens o March Madness, Hum. e a NCAA também criou o WBAT, que é a sucursal do Sim. March Madness. Fomos até a Final Four, perdemos nas meias finais contra o Vila Nova e eu acredito que foi bom, porque eu deixei a minha camisola no melhor lugar que encontrei. Hum. E acima de tudo também o Penn State veio complementar a jogadora que eu sempre quis ser. Sim. Eu tenho uma treinadora que se tu tens um coração muito pequeno não vais conseguir lidar com ela, porque ela é tipo, tens que dar tudo em campo, tens que, por exemplo, aqui em Portugal, as minhas colegas, só é uma história, elas chamam-me eu sou conhecida como a trash talker. Uhum. Pessoa que fala trash dentro de campo. E eu assim, vocês não sabem o que é trash talk? Eu não faço trash talk. Eu só celebro as minhas coisas, tipo os meus pontos, ou vibro com o jogo de uma forma diferente, né? Sim. Elas, não, tu tipo, marcas um ponto e ficas tipo a bater as palmas. Ok, qual é a diferença entre bater as palmas e marcares um ponto e dizeres yes?
Eu celebro diferente. Não, não, tu picas, Shania. E eu assim, não, falar trash é tipo, marco um triplo na tua cara e faço assim. Sim, Tipo, sim, sim, sim. a minha é trash, eu não faço isso. Mas é isso que a minha treinadora nos ensinava. Tem um vídeo que nós estávamos a jogar contra o Rutgers e eu marquei 2 pontos, tipo, a miúda caiu no chão. Uhum. E eu olhei para o chão e saltei por cima dela, porque eu quase ia pisar ela na cabeça. E no dia seguinte, fomos fazer tipo, porque nós fazemos scouting, né, do jogo anterior, com as coisas boas, as coisas más, e o primeiro vídeo era aquele. E ela assim, That's what I'm talking about! We are savages! Eu assim, ai credo! Ela gostou tanto, assim, marcas e olhas para baixo para o teu oponente e mostras ele, quem manda aqui és tu. E eu assim. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Ela era muito isso, que é tipo woman empowerment, que Sim, sim, é, sim. que é no campo, nothing is given, everything is earned. And tu tens que. E é uma das coisas que o Stephen Curry disse, que é tipo, tens que fazer com que a tua presença dentro de campo seja sentida. Exatamente. E é uma das coisas que eu aprendi com ela e pronto, eu acho que é uma das mentoras que eu sempre terei perto de mim, porque a filosofia dela de jogo e mesmo a filosofia dela como treinadora moldou a Shania que eu sou hoje. Voltou aquilo que tu eras Sim, e reconstruiu-te, digamos assim, do ano que tiveste. do ano que tive. Porque, Porque eu, diz, diz, diz. porque eu era uma jogadora que ahm, na altura eu era muito fácil de tu me tirares do meu jogo se começasses a falar, tipo, não Hum, consegues me defender e coisas assim. Agora não, ela ensinou-me que isso faz parte. E essa parte mental que eu não tinha quando estava em Oregon, por isso é que aquele, aquilo tudo que aconteceu quebrou-me, porque eu não hum, tinha uma mente forte, não tinha esse aspecto psicológico ainda bem trabalhado. Quando cheguei com ela trabalhou esse aspecto hum. psicológico, sem querer ou querendo, porque é a Sim. filosofia dela, e pronto, melhorei bastante. Achas que esse precisavas daquele ano do Oregon para. Precisava. Tinha que haver aquele ano para quebrares e reconstruíste, né? E tornar-se mais forte. Sim, porque a minha vida sempre foi e uma das razões pelas quais eu aceitei ir para Oregon é porque eu queria um desafio. Eu Uhum. disse para mim mesma: todos os sítios onde eu vou, eu sou sempre a favorita, eu sou sempre a jogadora. Quero ir para um sítio onde é que eu tenho que provar quem eu sou todos os dias. Uhum. E foi uma coisa difícil de fazer, mas essencial para construir a Shania que eu sou hoje. E como é que era a tua vida cotidiana nos Estados Unidos, nos anos que estiveste ali? Ou Bem, eu mais sempre outra digo, mudança, yeah. portanto, outra cultura diferente. Pronto, eu sempre digo isto, um atleta infelizmente não tem vida própria. Não tem. Mas eu acredito que a minha adaptação nos Estados Unidos é mais fácil, porque pronto, já sabia o que é viver fora do país, já sabia o que é cozinhar, já sabia que tinha que cuidar de mim e coisas assim. A única diferença era da língua. E eu fui a um junior college, que é uma universidade mais pequena, e tinha amigas brasileiras e a minha colega era australiana, então não era a única longe de casa. Éramos muitas a viver a mesma realidade. E pronto, acredito que a adaptação foi rápida e fácil, porque também já tinha 19 anos, já não era uma miúda de 15, já estava com os objetivos muito mais afincados. Quais são as histórias que tu podes nos contar, dentro ou fora de campo, que sejam, que marcaram, sejam engraçadas e bizarras? Ai, nos Estados Unidos, eu acho que aqui também podes fazer. Podes correr na linha final, imagina. Uhum.
quando a outra equipa marca 2 pontos e tu estás a repor a bola, vamos dizer que a outra equipa está a fazer uma pressão e tu podes correr de um lado para o outro, né? Que é para ter um melhor ângulo ou uma melhor linha de passe. Só que isso na Europa ou em África não se fazia. Uhum. Marcas 2 pontos e tens de ficar tipo parada no mesmo sítio. Tipo, se estás a Sim, repor sim. a bola na linha final, ficas parada no mesmo sítio. E pronto, ensinaram-me esta regra nos Estados Unidos. E eu assim, uau, gostei. Foi uma bola fora, tipo, outra equipa perdeu a bola e era nossa. E nas bolas fora tu não podes correr, é só quando a outra equipa marca 2 pontos. Sim. Vou lá, pegar na bola, começo a correr. E o árbitro diz, passos, eu assim, passos? E eu só vejo o meu treinador a gritar, what are you doing? What are you doing? E eu assim, I don't know, e era uma bola importante. What are you doing? What are you doing? E eu assim, o que é que eu estou a fazer? Vocês disseram que eu podia correr. Estou a correr. Não podia. Não podia. Não podia. E ficou. Depois do jogo, todo mundo começou a rir. E, pá, isso aí foi mesmo. Foi um like shame. Mas eu fico assim. O que é que está. Tipo, estás a ver quando. Pronto, as pessoas têm noção do que está a acontecer e tu Uhum. és a causa da coisa que está a acontecer e tu ficas. O que é que Sim, está a ficas acontecer? muito. What is happening? Yeah. Não É, mais ou que menos isso. é bem pior. E depois quando dizem, tu ficas tipo em choque. O que é que se Yeah. passa? E nem podia perguntar porque é que são passos. Fica assim, passos. Para eles é normal. É Pois, como, digamos, os americanos quando vêm para a Europa e começam a chamar time out no meio do jogo. Mano, estás a fazer o quê? pois, Quê? pois. Pronto. E fora de campo, o que é que boas recordações, más recordações que tiveste? Fora de campo, as boas recordações que eu tive, foi a troca de cultura. Eu sou uma pessoa, eu gosto muito de gastronomia. Uhum. E eu lembro-me que os meus primeiros anos no Junior College, eu tinha um grupo de amigas que era brasileira, australiana, é uma portuguesa que nasceu em Portugal, mas foi viver para Londres, uma outra que era de Porto Rico. E o que é que nós fazíamos? Nós cozinhávamos umas para as outras. E eu acho Ah, que cozinhar é uma maneira de mostrar amor para com as pessoas que tu gostas. hum, E nós fazíamos isso e eu via os esforços que as pessoas que sabiam menos cozinhar, a ligar para os pais, a perguntarem: como é que se faz essa comida? O que é que eu preciso de comprar? E as pessoas ficavam entusiasmadas para trazer um bocadinho da sua cultura para que nós pudéssemos provar. E é uma das minhas melhores recordações fora de campo, nos Estados Unidos. voltaste, os anos que passaste ali, voltaste para Portugal. Na tua perspectiva, diz-me a diferença de como era o basquetebol feminino na altura antes de ir para os Estados Unidos e quando Uhum. chegaste. Diz-me qual foi a diferença que tu notaste ali. Ahm, Uau! É assim, eu não tenho muito a comparar, porque eu quando saí daqui não era o ano que eu seria jogadora sénior, então eu era uhum, sub-19 e jogava nas séniores, não era uma jogadora sénior, mas também jogava na equipa sénior. Eu acho que a grande diferença que eu notei é que, pronto, a liga evoluiu, uhum, agora temos todos os jogos filmados, né? Porque na altura era tipo alguns uhum. jogos que estavam no canal da FBB TV, que era no YouTube na altura. E eu acho que o que mais evoluiu foi a valorização do próprio jogador português. Hum. Porque na altura era, vou dizer em feminino, né? Porque masculino É sim, é sim, absurdo. é só feminino, sim, sim, sim. Porque na altura era tipo, tinhas grandes nomes, mas era tudo jogadora de fora. Tudo jogadora de fora. E pronto, hoje em dia, as mesmas americanas que tu trazes para Portugal não tem diferença de um
próprio produto português, né? Uhum. E eu gostei muito de voltar e ver que os próprios portugueses agora já levam o basquete mais a sério, posso assim dizer, basquete como profissão. E é bonito ver uma equipa, por exemplo, como o Jogueira, que se eu for a Moçambique e dizer, olha, o Jogueira está em primeiro lugar na minha liga. O que é Jogueira, por exemplo? Ou tipo, que a Quinta dos Lombos está a jogar numa meia final. E eu acho que é bom porque não são as equipas favoritas que sempre vão às finais, né? Porque na altura era o Sportiva, o Olivais, Sim. que sempre iam. E é bom tu veres que ano após ano as equipas estão a trabalhar, que agora são equipas diferentes, porque eu era da altura que ainda existiu o Lousada, agora já não existe. E pois, É, e é bom ver que pronto, os clubes estão a trabalhar, é bom ver que os atletas também estão a trabalhar para melhorar. E é bonito de se ver, é muito bonito de se ver. De eu jogar contra jogadores portugueses e dizer: Uau, isto eu não preciso estar. Não precisa. Não precisas de um americano ou de um moçambicano mesmo, porque eu sou jogador equiparado à portuguesa. Não precisas de trazer ninguém para agregar valores numa liga que é boa. uhum, uhum. O próprio produto português já é bom, as jogadoras portuguesas são super, super boas. Tanto que agora vão competir no Campeonato da Europa e isso prova muito da evolução do próprio basquete português e deixa-me com o Uhum. coração muito cheio. Sim. Eu, por acaso, eh, quando estava no Jogueira, o feminino tinha uma jogadora moçambicana, não sei se tu conheces, era a Mónica, Mónica, exatamente, uhum, exatamente. Uma sim, pessoa 5 estrelas, 5 estrelas. Jogaste com ela na incrível. seleção? Jogaste. Não, não cheguei a jogar com ela na seleção, mas é Uhum. uma amiga que eu tenho um carinho muito especial por ela. Sim, ela é 5 estrelas, gostei muito dela mesmo. É, é. Sentiste dificuldades quando voltaste aos Estados Unidos à adaptação no teu jogo em Portugal? Já estavas mais crescida, já estavas mais. Já tinhas uma experiência de jogo diferente? Sentiste essa dificuldade? Senti porque hum, eu nos Estados Unidos não era uma jogadora que tinha a bola constantemente nas minhas mãos, não era eu que tomava as decisões. E eu acho que acredito que é Uhum. mais fácil jogar assim, né? E eu vivi 3 anos, né? Tirando os dois do Junior College, os 3 anos que eu tive no Oregon e dois no Penn State, a ser uma jogadora que não. Mais uma jogadora, né? Não era a jogadora que tinha a bola na mão. Chegou a Portugal e Portugal tem uma visão de uma Xanaia que saiu aqui há 5 anos atrás, que já não é a mesma. E pronto, tem uma perspectiva de uau, fui aos Estados Unidos, aprendeu, que aprendi muito, que bebi muito do basquete americano. E a bola tem que estar nas minhas mãos outra vez. E eu sei, que é isso? Não! Ah! Não estava acostumada. Mas é o que eu volto a dizer, o support system que eu tenho aqui nos lombos é incrível porque em menos de meses eu consegui me reencontrar e me adaptar a uma equipa que eu já não jogo já há 9 anos, né? Desde que saí. E não 9, 5. Ah, Hum. e é incrível porque, pronto, tu olhas para a minha equipa e podes pensar, elas cresceram juntas, da forma como nós jogamos, parece que nós crescemos juntas e conhecemos-nos bem umas às outras, mas é uma coisa que, como eu já tinha dito no início, que nós acreditamos na nossa ética de trabalho, humilde sempre, e é mais fácil assim, e é muito bom ir todos os dias, porque isto é o meu trabalho, e poder Uhum. trabalhar com o meu grupo de trabalho, porque cada dia que eu vou, eu aprendo mais sobre a minha colega, que é, ela gosta de receber bolas a 0 graus, quando ela está a 45, ela não falha, e é isso que me motiva todos os dias, que é ser melhor para as minhas colegas, Uhum. Sim, acho e que isso me é o torna melhor. mais importante. Sim, sim, é verdade. Jogaste em 3 continentes diferentes. Resumindo, quais foram os 3 continentes diferentes
pouco tempo, não é uma questão de ficar 3 anos ali, tudo em Uhum. pouco tempo, cultura, adaptação. Explica-nos como é que foi isso, em termos basquetebolísticos e também em termos pessoais, o que é que deu esse acréscimo? O que é que tu aprendeste nessas coisas todas? Mas, bom, eu sempre digo isto, que é que um jogador que pode jogar em mais de 3 4 continentes é um jogador muito abençoado, porque são estilos de jogos diferentes, ritmos, filosofias, e não é fácil. Eu acho que o processo de adaptação, em qualquer área que seja da tua vida, é o processo mais difícil. E eu acho que para mim, o que mais me motiva é o aprender. Eu gosto muito de aprender. Uhum. O que mais me motiva é o aprender. E eu aprendi a dar graça a pequenas vitórias. E pronto, eu gosto de jogar em Moçambique, quando vou aos Jogos Africanos em Moçambique. Gosto de jogar em Portugal, gostei de jogar nos Estados Unidos, porque são basquete diferentes, mas que no fim do dia complementam-se uns aos outros. Porque se fores olhar o basquete africano é mais físico, o basquete europeu é mais tático, e o basquete americano é uma combinação do físico e o tático. E eles complementam-se. E eu entender que eu trago na minha mala uma experiência de 3 continentes é uma mais-valia para mim e para as pessoas que estão à minha volta. E em termos pessoais, o que é que tu ganhaste com isso também? Em termos pessoais é crescer e perceber que o desporto não se resume somente em mim, não é sobre mim, mas sobre nós. E eu acho que a coisa mais bonita que eu tenho no meu coração é: se a minha colega venceu, eu venci. E eu acho que é bonito, porque eu aprendi no Oregon a não ser altruísta, que é eu, a Hum, entender que o sucesso dos outros molda o meu sucesso também. hum. E eu acho que é uma das coisas mais bonitas que Deus instalou no meu coração e tenho até hoje, que não é sobre mim, é sobre a equipa. Quando os Lombos ganham, não é Shania Pinto ganhou, não, é a Quinta dos Lombos que ganhou. E por mais Hum. que, pronto, e infelizmente o desporto é assim, sempre tem uma que mais se destaca, mas essa pessoa não se destacou sozinha, destacou-se porque alguém passou-lhe a bola, porque alguém teve na defesa com ela. Então o basquete não é ténis, não é pádel, o basquete é um jogo coletivo. Então não dá-se somente graça a uma jogadora, mas sim ao todo. Sim, sim, sim. Pá, eu sou um bocado. Eu era assim, mas circunstâncias do desporto e também da vida fez-me tornar uma pessoa um bocado diferente. Porque porque, pronto, lá está, também passei por clubes que. Não, eu acho que aquilo que eu posso dizer é. Mudou muito quando saí de Portugal e Ok? percebi que era mais sobre mim do que os outros. Acho que aí é que deu mais ou menos o clique, porque era mais também jogador de equipa, era de equipa e tal, pronto. E depois, quando saí de Portugal e fui jogar fora, como a gente disse, Bruno, tu tens de aumentar os teus números. Mano. Os teus colegas de equipa vão ficar aí. Se tu queres subir, vais ter que dar ao pau. Yeah. Então, o que eu digo é, as pessoas que já estão no topo ou já estão bem, é mais equipa e tal, mas e as pessoas que estão em baixo e estão a querer subir, como é que é? Imagina, eu quando digo equipa, não estou a dizer que tu não tens que esquecer de ti, né? Sim, 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 Mas, sim, sim. mas quando eu digo equipa, é, por exemplo, epá, a minha colega está boa, eu estou boa, mas existe alguém que está melhor para fazer o lançamento. Passa a bola, se faz Uhum, favor. uhum, uhum. Não, eu vou marcar estes triplo pontos com três pessoas em cima. Mas imagina, eu sou assim, podes perguntar às minhas colegas, eu sou assim, é Sim, tipo, sim, sim. eu lembro-me quando estávamos a jogar, eu disse à minha colega: Ei, ela estava aberta, passa a bola, ela já marcou 2 triplos seguidos. Mas não é por Sim, mal, porque quando sim, é o sim, teu sim. dia, estás bem, eu sou a primeira pessoa a dizer passa a bola a ela. Eu nunca vou dizer passa a bola a mim, não. Sim, Mas eu é acredito verdade. que é tipo, como jogador eu não vou me esquecer de mim, nunca. Que é, estou num dia mau de lançamentos, né? Não estou a marcar, acontece. Há dias que o jogo passa-te mesmo ao lado.
Uhum. como é que posso continuar a ser efetivo? Como é que posso ajudar a minha equipa sem pensar em mim? Sim. O pensar na equipa é para de ser egoísta, é para de pensar em ai, coitada de mim, eu não estou a marcar os meus pontos, ai, coitada de mim, não consigo defender. Uhum. Credo. O pensar na equipa faz-te melhor. O pensar na equipa é eu estou aberta, passaram-me esta bola, tenho que marcar. Porque este ponto é importante para a equipa. Alguém criou este lançamento para mim. Uhum. O pensar na equipa é tu fintas 30.000 pessoas, passas uma bola para o teu pior lançador. Ele lança e falha. Qual é a tua Encorajar atitude? o gajo. Exato, não fica assim, coitado. Não, eu conheço as minhas lançadoras. Eu, quando passo as minhas lançadoras, antes da bola entrar, eu já estou a sprintar para a defesa. That's it. É um nível de confiança que, mesmo ela desacreditando que aquilo vai entrar, porque Uhum. imagina, as pessoas pensam que os treinadores é que têm que dar confiança, mas há um nível de diferença quando o teu colega acredita em ti e quando o treinador é trabalho dele. Ele tem que acreditar, tem que estar lá, tem que falar, tem que abrir a boca. Eu não sou obrigada, mas eu decido ser essa colega. Essa colega que te eleva quando estás mal, que te eleva quando estás bem e te diz as verdades. Eu escolho ser essa pessoa. Às vezes passa mal, né? I'm Sim, sim, always the sim, sim. bad guy. I'm always the bad guy. But I don't care, porque eu conheço as minhas intenções. As minhas intenções são puras. E Achas dentro de campo, às que. vezes, Diz, diz, diz. Acaba de dizer. eu dizer que dentro de campo, às vezes, não vai sair como Hey, Bruno, passa a bola, a Shania. Não, passa a bola, porque Sim, sim. é intenso. Achas que. Pronto, para terminar esta parte, achas que esses jogadores que sofrem essa pressão dos agentes e não sei, talvez é mesmo dos treinadores, porque há treinadores que dizem, pronto, a culpa também é um bocado deles, que é, tu és um tipo de jogador, mas contratas um Uhum, jogador que não é nessa posição e esse jogador sofre a pressão, como por exemplo a história do Oregon, tu disseste, tu és um tipo de jogador, mas depois chamam-te, e tu fazes um trabalho que não és esse jogador que te chamaram, que és um bocado desconfiado ou perder a confiança em ti mesmo, quebra-te como yeah, jogador. sim, E acho que muitas das vezes também acontece isso, né? Contratam jogadores ou chamam jogadores que não são para esse papel. Chamam um jogador que não é marcador de pontos, mas pode ser mais um saltador, um jogador mais defensivo. E depois chamam-lhe para marcar pontos e o gajo não está a marcar pontos e estão a lixar a cabeça. E agora como é que ficamos? yeah. Então é um Eu, bocado. Diz, diz. eu acho que, imagina, na mesma perspectiva do que estás a dizer, que é os treinadores hoje em dia, as pessoas podem concordar com o que eu vou dizer e podem discordar. São, às vezes, preguiçosos em, por exemplo, tens o Bruno, tens a Shania, dois talentos diferentes. Não, eu preciso de moldar o Bruno para caber no meu sistema. É, Eu não vou é. levar as qualidades do Bruno e reinventar um novo sistema. O meu sistema é este, então eu tenho que mudar a ele para ir de acordo com o meu sistema. Às vezes pode funcionar, às vezes não pode. E depois tens a perspectiva de que contratam um ressaltador para fazer pontos, estás a tirar uma pessoa que está acostumada somente a ganhar ressaltos para marcar pontos. E depois tens essa pressão. Sob a pressão, as pessoas não evoluem, as pessoas não crescem. E Exatamente. os agentes, e uma das coisas que eu sempre digo, o teu agente tem que ser o teu melhor amigo. Yeah. O meu agente não é o meu business partner. O meu agente é o meu melhor amigo. Que nós sentamos e eu digo onde é que eu estou fisicamente, mentalmente, e ele já está neste business há mais tempo, ele vai me dizer o que é melhor para mim. Mas mais do que ninguém, eu sei o que é melhor para o meu corpo, eu sei como é que eu estou-me a sentir. Porque eu acho que às vezes nós vamos. E é trabalho. Eu, para o meu rookie season, decidi vir a Portugal. E muita gente disse: Portugal, está tudo bem contigo. Vais voltar para Portugal porquê? Mas eu sei o que é que eu quero.
não é sobre o dinheiro, não é sobre essas coisas. Quando eu chegar nesta fase da minha vida, da minha carreira, irei atrás do dinheiro. Agora eu estou à procura de evolução, evoluir como Uhum. pessoa, como jogadora, depois desse todo o historial que eu te contei, que aconteceu comigo nos Estados Unidos. As pessoas não viram, isso é behind the scenes. As pessoas só viam as coisas bonitas que a rede social publica, as coisas que eu também publicava, mas os meus struggles eu não publicava. Não sei se acompanhaste a história da Hailey Van Lith. Ah, não, não. Jogou no Não estou a mentir. TCU, ela jogou no Louisville, depois foi para LSU e depois Sim, transferiu para sim, TCU. E sim. ela começou a dizer que ela não tinha nenhum propósito. Ela, quando estava no LSU, tinha pensamentos suicidas. Ninguém nunca ia imaginar pelo sucesso que ela tinha dentro de campo. Uhum. Mas ela era miserável. Ela, quando ia às entrevistas, sempre falava assim: "Ai, você que é?" Yeah, estava miserável. Uhum. Porquê? Porque nós não vemos o behind the scenes, não vemos o day-to-day life das pessoas. E é mais ou menos isso. E é triste quando, pronto, infelizmente o mercado é assim. O mercado é, eu tenho 1,85 m, o meu agente vai lá e diz para uma equipa na Bélgica que eu tenho 1,90 m. Chego lá e não é isso. De quem é a culpa? Não, mas de quem é a culpa? Vai do agente. Está a vender mal. Se é para E vender bem. Porra. é isso que acontece. E depois quem que sofre as consequências? Não é o agente, és tu. Porque quem que está lá, quem que dá de cara as coisas és tu, não é o agente. Mas levar de tabela. Pois, então contratam-me, dizem assim: olha, é uma pessoa que marca 25 pontos por jogo, enquanto na realidade marco se calhar 7 pontos por jogo. Chego lá, estou à espera dos 25 e não faço. É, Porque pronto. infelizmente estamos numa era digital que tudo é. Eu mando tu os highlights e tu vês, uau, uau. Os highlights é só 5% daquilo que é 100% de um jogo. São os momentos Do bons. jogo inteiro. É. Como é que eu sou defensivamente? Como é que eu sou. Epá, não dá para ver tudo, mas eu acredito que dá para ver o essencial. Como é que eu me comporto quando as coisas não me correm bem? É. Eu acho que também é um trabalho que os treinadores têm que fazer quando falam com os agentes. O que é necessário confiar nos agentes, mas há agentes que lixam-nos como jogadores, que Sim. vendem uma coisa que não é e tu não sabes, e chegas lá e és cobrado a fazer uma coisa que não estás acostumado ou não sabes fazer. Isso há muitos casos assim. Pá, infelizmente Yeah, há muitos casos assim. infelizmente. A pessoa perde a confiança ou já não quer jogar, perde o amor ao desporto e. É uma javalice. Porque imagina, Isso eles isso aconteceu. investiram numa coisa que não é, né? Sim. Eles pensavam que iam receber um Michael Jordan, recebem uma Shania Pinto. Desculpa lá. Desculpa lá. Estamos Desculpa a lá. chegar já quase no fim. Eu queria te fazer essa pergunta, também acho que é importante. Qual é a tua relação, a tua religião com o desporto? Essa fusão, que eu sei que não deve ser fácil. Fala-nos assim um bocado das lutas que tens com isso. Ah, diz-nos um bocado como é que é essa fase. Por acaso é boa. Eu acho que a minha religião moldou e formou a atleta que eu sou hoje. Eu acho que não é complicado e não é difícil, porque no fim do dia, hum, a minha religião faz-me entender que eu sou mais do que uma atleta, que eu sou mais do que os números de vitórias, os números de derrotas, os pontos que eu marco, as entrevistas que eu dou. Eu sou muito mais que tudo isso, né? Que os holofotes e tudo isso. E que existe alguém acima que me conhece ao todo. E é por isso que eu sempre digo que as minhas intenções são boas, porque eu me conheço. Eu conheço a minha essência e eu sei quem eu sou. E pronto, às vezes é complicado porque tem o fator coração, né? Estamos a jogar e eu disse, eu sinto muito, eu vibro muito com o jogo. E pronto, às vezes eu sinto que
se calhar estou a ser muito. Não é ser má, é ser. Pegar pesado, sabes? Com as minhas Hum, colegas e falei isso, tipo, da minha geração, que pronto, nem todo mundo é como tu és, nem todo mundo tem a mesma história que tu tens, e eu acredito que a minha religião vem balançar isso, que é tipo, não precisas pegar pesado com os teus colegas, se calhar não funciona dessa forma, né? E pronto, eu acredito que a minha religião é que vem balançar mais a minha personalidade e quem eu sou no desporto, né? Porque as minhas colegas chamam-me de maluca. Xanai é uma maluca. Então, elas dizem mesmo, tu não estás bem, tu não estás bem, mas eu acho que é quando tu amas uma coisa, né? Porque eu já tive em vários períodos com o desporto e a minha religião fez-me voltar a amar o desporto também. E eu acredito que o mais importante é que o meu desporto era o meu Deus. hum. Eu entendo agora que não é. Eu estou numa fase da minha vida que o meu desporto não é o meu Deus. Porque tu ficas-te a perguntar como é que uma bola cor de laranja domina tanto o meu coração, domina tanto a maneira como o meu dia vai, domina tanto como eu me sinto, sabes? Eu não sei se já sentiste, depois de. Pronto, eu acho que eu prefiro perder por 30 do que por um. Quando perdes por um ponto, né? Vais dormir e acordas como se tivesses perdido alguém da tua família, como É, acordas vazia, com uma vontade de não viver, de não sair da cama, ficas tão triste. Mas quando olhas para lá fora, o sol nasceu, as pessoas estão a trabalhar, e se calhar somente as pessoas no teu mundo que não são assim tantas, né? Da porcentagem da população que sabem que tu perdeste por um. Tu continuas chanceia, tu continuas a respirar e o mundo não vai acabar porque perdeste por um. E eu acho que a minha religião veio ensinar-me estas coisas que é tu és mais do que uma atleta e tens que ver graça em outras coisas e é muito bom. tá. Eu concordo 100% contigo. A mim também vai-me ajudar bastante. Também quando perdia jogos, ou quando jogava mal, sabia que podia jogar melhor. Não ajudei os meus colegas de equipa. Eram 2 dias de luto, basicamente. Depois, Mas 2 dias de luto, ou ia sair à noite e pronto, sabes, né? Sair à noite e tentar esquecer o uhum, máximo possível. Mas uma pois, pessoa cresce tanto pessoalmente e espiritualmente e depois vês que essas coisas passam. E não é assim. É importante, mas não te deve tirar essa energia toda. uhum. Essa conclusão. Para terminar, diz-nos a Já. tua música. Já. É, infelizmente é já. Diz-nos a tua música da semana. A minha música da semana deve ser Promises by Maverick City. Ok, ok. Fica aqui registado. Pronto, já estamos sempre no fim. Não sei se tu queres dizer alguma coisa. Aqui para a malta, o Quero, conselho. Não sei. Tens um tempinho para falar. quero agradecer pelo convite, gostei muito da conversa, eu falei muito, ri muito e relembrei-me de bons momentos e eu acho que é bom quando se tem esse tipo de podcast, quando ah, tens a oportunidade de te relembrares de onde vieste, quem tu és e onde queres ir, onde queres estar. E às vezes também te justificares. Que dizem que eu tenho nariz empinado. Mas que fica assim, que fica assim. Assim as pessoas têm medo de mim. Para não irem falar contigo assim, né? Pois. Porque as pessoas dizem sempre, tu estás com cara trancada, tens cara de mãe. Eu sou um docinho. Não, mas disseram isso também. Não era por maldade, mas sim com carinho e amor. Claro, claro. Eu acho que uma das coisas que eu sempre digo que é, o José Leite é uma das pessoas que mais conhece a minha personalidade e o meu caráter, que é incrível, que houve um dia que ele me disse assim:
Tu tentas, mas tentas tanto fazer de mazinha, mas não consegues. Estás a ver? Afinal. Eu tento. Eu assim: "Ai", eu a pensar que eu era mazinha. Queria mesmo ser. Estou a brincar. Mas é isso. Sanaya, muito obrigado por participares mesmo de coração, muito obrigado. E não vai ser a primeira vez, como estávamos a falar no off, vamos fazer outros episódios assim, pode ser diferentes também, e talvez também de podcast para continuarmos a conversa. Espera, Ah, espera, comprar um microfone como o teu. e comprar, eu ofereço isto e compro outro. Também serve. Mas, pessoal, espero bem que tenham gostado deste episódio. Por favor, deem um gosto, que este episódio acho que foi muito bom para os atletas, para os jovens atletas, saberem também do percurso que não é fácil, não é um mar de rosas, mas todos podemos superar os nossos obstáculos. Portanto, tenham um gosto, partilhem, subscrevam e deixem também um comentário. Shanae, muito obrigado por participares, mesmo de coração, mais uma Obrigada. vez. E a gente se vê no próximo. Obrigada, sucesso. Tchau! Tchau. Obrigado.